Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 26, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já eu deixo que vocês um comentário, né? Uma curtida e se inscrevam no canal, tá, galera? Bora para nossa análise diária. Bem, pessoal, hoje, né, pela manhã nós tivemos alguns drives de mercado, tivemos notícia da guerra, né, onde os Estados Unidos ele voltou, né, ele voltou aqui, né, a escoltar ali no Estreito de Hormuz. Israel, tá? Israel começou a fazer uma operação terrestre no Líbano, tá? Então, basicamente isso, e além do calendário econômico que nós tivemos logo na primeira janela, 8h30, né, nós tivemos investimento estrangeiro com arrefecimento, né? A gente tem que ver aqui como é que tá o shape da curva, né? Então, em queda, né, os números eles vêm caindo. Isso aqui deu um sinal vermelho para a nossa bolsa, tá? Juros, galera, olha aqui o nosso juros. Juros abriu em alta, tá, pessoal? Então, ele já estava abrindo em alta, né? Deixa eu ver aqui. Opa, depois eu vejo, né? Mas eu gosto de colocar aqui as porcentagens, né, pessoal? Não tá mais aqui. Mas ele tá aqui, olha só, o nosso juros é mais ou menos aqui a gente tem 0,5%, né? Olha aqui tá 0,5% também, tá? Alguns vértices estão 0,40, 0,30 e depois eles performaram, né, um pouquinho mais para alta, tá, galera? Chegaram a 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, de forma geral os vértices, tá? Isso aqui faz para nossa bolsa, né, um sentimento bem baixista. Então, galera, a movimentação da bolsa, e deixa eu só diminuir isso aqui, né? Deixa eu diminuir isso aqui também, né? Então, primeira janela já foi de queda, né? A gente tem um ajuste aqui e o POC de ontem. Então, quem conseguiu fazer uma movimentação, né, quem conseguiu entrar vendido, né, foi uma movimentação um pouco mais contra-intuitiva. Nós temos aqui a maior liquidez dessa primeira uma hora, tá? Quem conseguiu pegar essa movimentação e trouxe para essa região do 178.500, tá? Fez uma operação de mais ou menos uns 500 pontos, né, pessoal? Então aqui já está 0,5% e 1%, tá? Então, galera, o mercado na primeira uma hora ele ficou nesse range do nosso POC de ontem ao ajuste, né, de ontem. Então, basicamente, um range aqui de mais ou menos uns 600, 700 pontos. Depois nós tivemos a abertura do mercado americano, tá, galera? E os nossos índices, se eu não me engano, né, tá aqui, né? O micro S&P estava em queda, mas eu acho que Nasdaq está em alta e Dow Jones numa leve queda, tá? Então eles ficaram assim durante a maioria do pregão, tá, galera? E além do mais, né, a gente tem que dar uma olhada nos outros ativos aqui no Shao. O ouro tá caindo 1,37, né? A prata tá 1% de alta. Petróleo, né? E aqui a gente vai dar uma olhada no nosso Trades Economics e mercadorias, né? A gente viu aqui que o nosso petróleo agora está em queda de 2,60, né? 3,50 para o Brent, tá? Então ele ficou performando um pouquinho mais na queda. Aqui a gente tem 2,60, né? E o minério de ferro também em queda, né? Que seria o nosso iron ore de 1%, né, pessoal? Então, dado isso, né, a gente pode vir aqui para nosso índice, né, para o nosso ativo, nosso instrumento financeiro, que teve uma movimentação de queda hoje, né, galera? Então, esse cenário todo, né, fez com que a nossa bolsa performasse para queda, tá? A gente teve aqui a abertura do mercado à vista, né? Olha só, tá em queda, tá? Aqui a gente vê que tá em queda. A Prio ela até estava em alta, né? Mas eu acho que a Petrobras aqui, né? Petrobras em branco, acho que é Petrobras, né? Então Petrobras em branco aqui tava flat, né? E a Vale também tava flat, mas os setores financeiros, olha aqui em azul, né? E as outras ações, né? Em queda.
os nossos, aqui o micro S&P caindo, né? E índice queda, né, galera? Queda. Só que o nosso mini índice ele fez uma movimentação bem interessante, né? No qual ele voltou aqui nessa primeira liquidez, tá? Então foi um movimento, é um movimento arbitrado, né? Onde aqui a gente tem um primeiro movimento, né? Então os players colocam um pouco no bolso e depois continuam, né? Aqui com as ações. Então os índices eles fazem a mesma movimentação que é arbitrada para o nosso índice futuro, né, galera? A diferença do futuro para a vista não tá tão grande não, tá? Tá de 0,10, né? Então 0,1, então tá bem arbitrado hoje. Então essa movimentação aqui, né, foi bem mais interessante. Quem conseguiu fazer, né, quem conseguiu participar, galera, essa movimentação, né, foi de 1.200 pontos, tá? E depois a nossa bolsa realmente, galera, ela pegou uma tendência um pouco mais de baixa, tá? Então ela fez essa movimentação e aqui a abertura do mercado americano, né, que foi essa potencialização, né? Então nós abrimos, né? Nós abrimos aqui vendendo, né? Depois os players colocaram um pouco no bolso. Na abertura do mercado americano, o cenário pesou ainda, pessoal. Então, inclusive o nosso real ele estava perdendo para o dólar, né, galera? Nossos juros subindo. Então a bolsa realmente como um todo performou para queda, tá, galera? Então fez essa movimentação aqui, né, galera? Então de uns 1.200 pontos. Depois ficou um pouquinho mais flat, né? Aqui como vocês podem ver, os nossos índices eles voltaram a cair, só que um pouco mais tarde, lá para as 11h50, meio-dia, né, galera? Eles aqui retomaram essa média, né? A gente tem a média da abertura do mercado à vista, a média da abertura do mercado americano, né? Então os players trabalharam um pouco a venda aqui, né? E depois a compra, né? E depois venderam mais um pouquinho, né, galera? Então, basicamente agora hoje pro nosso mini índice é queda, né, galera? Pode ser, se o cenário continuar ainda pessimista, a gente pode chegar a 1,5 de queda, né, galera? A amplitude média diária ela tá aqui no 176,300, então aqui já está um movimento um pouco mais puxado, né, para o nosso mini índice. Então, basicamente é isso, tá, galera? O dólar futuro, pessoal, o nosso dólar, né, ele tá um pouco mais na alta, numa alta um pouco mais tímida, né, galera? Ele ficou meio que enrolando também por causa das nossas outras moedas do Forex, né? Então, o Forex como um todo, olha só como vocês podem ver, né? Então, é, o euro está ganhando do real, né? Mas a libra está perdendo, né? O iene japonês também está perdendo, o franco suíço, né? Está perdendo também, mas tá tudo 0,40, 0,10, 0,11, 0,12, 0,20, né? 0,30, então não tá com uma movimentação tão agressiva. Isso aqui faz com que o nosso dólar também ele fique essa região aqui que é um pouco mais confortável. Se nós formos olhar a curva gaussiana, né, a gente tem aqui, né? Então a gente tem um patamar aqui e o segundo patamar está bem aqui, né? Aqui a gente tem o 0,5% e o 0,33. Então o mercado ele fica aqui trabalhando, né, nesse cenário aí onde as outras moedas também performam de forma errônea, né? Aqui ele tá bem tranquilo, tá, galera? Tá bem tranquilo. Mas de forma geral, né, a gente teve um pequeno gap de alta e a gente já abriu com 0,30. A gente tem aqui também a taxa máxima de câmbio, parâmetro de abertura e taxa mínima de câmbio, tá, galera? O mercado ele fez um movimento bem interessante, né, pessoal? A gente tem aqui a nossa Petax final, o nosso D mais um, que é a Petax de ontem, né? Então, quem conseguiu. Geralmente na Petax futura a gente desconsidera, mas quem conseguiu fazer uma compra e trazer pelo menos para o preço futuro, bem interessante, tá, galera? E essa aqui é uma operação das mais fáceis no câmbio, tá?
ele fez essa movimentação, né, de queda. A gente tem o ajuste e o POC aqui, tá? Então ele ficou meio que balizando aqui durante 1 hora de mercado, né, galera? Ficou um pouco positivo, um pouco negativo e um pouquinho mais flat, só que ele ficou mais comprador em cima da Petax futura, né? Então deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui nós temos o nosso primeiro preço futuro, né? Aqui o segundo e o terceiro. E aqui as nossas taxas à vista, né? Primeiro spot, spot final e a Petax futura final, né, galera? Ele ficou um pouco mais comprador, né? Em cima das nossas taxas, né, galera? O que a gente tem que olhar também, pessoal, o nosso casado tá de uma frequência do câmbio, basicamente, né? Então essa diferença aqui, ela tem que ser tratada como um bloco, né, galera? Eu gosto de falar assim, que é um bloco aqui, né? Nós temos as movimentações, né, do preço futuro para o preço à vista, do preço à vista para o preço futuro, do futuro para o preço à vista, né, de novo e de novo para o preço futuro. Então o dólar ele costuma fazer esses toques, né, que é do preço futuro, preço à vista, ainda mais agora, porque nós estamos amanhã antes pré-rolagem, né? Depois de amanhã é a pré-rolagem, sexta-feira é a rolagem do dólar, né, galera? Então já no DR1 já deve, não hoje, mas amanhã e depois de amanhã, né, principalmente quinta-feira, já vai ter um fluxo bacana para estar olhando, tá? Mas a gente tem que considerar isso aqui como um bloco todo, né? Porque aqui é uma frequência do dólar, tá, galera? Então não tem uma grande diferença, tá? Então ele ficou aqui, né? Um pouco mais comprador, trabalhando a liquidez em cima do primeiro preço futuro. A gente teve a notícia, né? E o SPAC foi para cima. Eu não achei tão a melhor venda, galera, para mim estaria no 50, tá? A melhor venda estaria no 50, tá? E a melhor compra até então, né, seria aqui no 5.000, né? Só que ele não chegou, ele parou aqui no nosso spot de ontem, tá? Então ele fez essa movimentação, né? E aqui a gente tem do preço futuro, preço à vista, né? Aquela operação que já nos é conhecida, que é uma arbitragem de banco, tá? E depois ele ficou um pouco mais comprador perante a terceira Petax futura, né? Então a gente tem aqui uma movimentação não tão forte, né? Até que da segunda para a primeira uma distância de 11,5 pontos, mas depois o câmbio ele se estabilizou, tá? Então nós erramos a nossa Petax no meio ponto, que é o estudo sugerido do que ocorre meio-dia dessa para esta Petax, que ela tá aqui, né? Que é nosso D0. Então, galera, essa movimentação aqui é que ele está agora no quarto preço futuro, mas nós desconsideramos porque nós fazemos a média e essa quinta aqui que é interessante, né? Então a gente tem uma possível compra no preço futuro, sendo que a compra melhor se estaria no Petax final, né, no nosso D0. Muito provavelmente ele vai estar trabalhando, né, nessa região. Possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste entre o 5.040, tá? E o 5.024. Então ele vai ficar aqui, né? A gente tem que ver a cotação onde ele vai estar até as 3 horas para a gente poder vislumbrar onde ele vai fazer o ajuste. Mas muito provavelmente ele vai estar aqui nessa região, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!